Olá pessoal, agora o tema é contratos administrativos, ainda sobre a Lei 8666 de 93. Lembrando que antes da assinatura do contrato administrativo deve a administração pública direta e indireta, qualquer dos seus órgãos e entidades, passar pelo procedimento previsto na Lei 8666, a questão da licitação. Tá? Então, obrigatoriamente, lá no procedimento licitatório, na publicação do edital, havia a minuta de contrato, tá? E essa minuta de contrato já traz aí um formato desse contrato administrativo, tá? Quando se fala em contrato com a administração, contrato administrativo, logo vem as bases do direito privado, mas lembrando, se o contrato detém a mesma denominação com a administração pública, ele vai ter regras diferentes, tá? Ou seja, a supremacia do interesse público prevê as chamadas cláusulas exorbitantes, ou seja, prerrogativas que a administração pública, que o Estado vai deter frente ao particular que pretende contratar com a administração. Essas chamadas cláusulas exorbitantes prevêem uma série de questões, entre elas a alteração unilateral do contrato. Algo que é muito diferente no direito privado, no direito civil, porque no direito privado há a questão da autonomia da vontade, tá? Então as partes devem concordar, devem anuir em relação à alteração contratual, tá? Evidentemente que os contratos regidos pela Lei 8666 têm cláusulas exorbitantes e quem contrata com a administração pública já deve saber, evidentemente, já deve ficar claro que vai ter hipóteses de alteração unilateral, de extinção dos contratos, inclusive de atraso nos pagamentos, tá? Em até 90 dias. Após esse prazo, poderá aí o contratado, na verdade, pedir a rescisão do contrato, tá? Então, vamos dar um conceito, tá? Porque é importante os conceitos. Trata-se de ajuste entre a administração pública atuando na qualidade de poder público, tá? E particulares, firmados os termos estipulados pela própria administração contratante em conformidade com o interesse público. Olha aí a questão das cláusulas exorbitantes, isso é muito perguntado em concurso, em prova, etc. Sobre a regência predominante do direito público. Então, as normas referentes a esse contrato não são normas de direito privado, não são normas de direito civil, tá? São normas, evidentemente, de direito administrativo, tá? Muito bem. Qual que é o objeto desses contratos, tá? Isso tudo já foi previsto na questão da licitação, porém, após, na mesma lei 8666, você tem o procedimento de licitação, começa a questão do regramento dos contratos administrativos. Obras, compras, fornecimentos, né, de qualquer tipo de medicamentos, alimentos, enfim, papel, que seja, locações, alienações, serviços e também as concessões e permissões públicas, tá? Lembrando aí a questão dos anos 90, onde passou por o Brasil passou por uma grande reformulação de serviço público. Então, parte de atividades que eram exercidas exclusivamente pelo Estado foram repassadas à iniciativa privada. Tá aí a questão dos contratos de telefonia, de água, ou ainda, né, os famosos, as concessionárias que administram as estradas de rodagem, enfim, com a cobrança de pedágio. Então, elas detêm aí um contrato de exploração de uma determinada atividade, um período de 10, 15 ou 20 anos, depende, tá? O que rege o contrato administrativo? O formalismo, lógico. Os contratos devem ser formais e escritos, tá? Entretanto, quando você tiver como objeto compras de pronto pagamento e até R$4.000, eles não precisam ser exatamente escritos, tá? Essa é a única hipótese que a lei excepciona a questão do contrato escrito, tá? Muito bem. O instrumento de contrato deve ter toda a sua fundamentação, todo o seu registro, tanto na administração pública, tá?
nos registros, ele deve ser publicado, tá? Enfim, ele passa aí também por um regime de, vamos assim dizer, fiscalização pelos tribunais de contas, tá? Os valores empregados, tá? Lembrando que o contrato administrativo, em geral, é um contrato de adesão, a parte adere àquele contrato, então o licitante é selecionado com a proposta mais vantajosa, melhor proposta, melhor técnica, lá no procedimento licitatório detém aí a possibilidade de adjudicação dessa proposta e a assinatura do contrato de adesão. Lembrando também que todos os contratos administrativos prevêem uma hipótese de seguro. Esse seguro vai cobrir algum tipo de problema na execução desse contrato. Esse seguro vai de 1% ou a 10%, dependendo do objeto do contrato, tá? Muito bem. Cláusulas exorbitantes, isso é muito importante, tá? Não existe dentro dos contratos administrativos a chamada exceção do contrato não cumprido, ou exceptio non adimplete contractus, tá? É um termo em latim muito utilizado dentro do direito civil. Mas as normas atinentes ao contrato administrativo prevêem hipóteses da não execução daquele contrato, tá? Mas em geral não há como, após a assinatura do contrato, você suspender pelo não pagamento em até 90 dias, vamos assim dizer. Então pode a administração não atrasar o pagamento, mas fazer pagamentos de 3 em 3 meses, tratando de serviços, por exemplo. Então é uma exceção aí relacionada aos contratos administrativos, tá? Os contratos administrativos também podem ser alterados unilateralmente. Há uma previsão de alteração unilateral no que se refere ao tamanho da obra a ser executada. Vamos supor que você contratou com a administração para criar uma ciclovia, uma ciclofaixa, tá? Coisa muito comum atualmente em São Paulo. O objeto desse contrato poderá ser aumentado em até 25%, tá? Ou diminuído em até 25%. Em se tratando de reformas e edificações, podem ser uma reforma de um prédio público, por exemplo, uma obra, ele poderá evidentemente ter aí até um acréscimo de 50%, tá bom? Outra garantia no contrato é a questão da manutenção do equilíbrio econômico e financeiro, tá? Ou seja, quem contrata com a administração também não pode ser extremamente onerado, tá? Todo contrato com a administração prevê, principalmente os contratos de concessão ou permissão, uma questão relacionada a um retorno financeiro. Então, se tiver um desequilíbrio, evidentemente pode esse contrato ser rescindido, tá? Lógico que ele passa aí por um processo administrativo ou, havendo indeferimento, você pode rever essa questão junto ao Poder Judiciário, tá? Muito bem. Falei outra questão relacionada às cláusulas exorbitantes: fiscalização da execução do contrato, tá? Ou ocupação temporária. Pode a administração aplicar sanções diretas por um contrato não cumprido, tá? Ou cumprido de forma fora do prazo, tá? Colocando um exemplo aí, a questão da Alstom na linha 4 do metrô em São Paulo, que teve aí a rescisão e aplicação de sanções de multas, tá? Ou ainda ocupação temporária, caso tenha alguma ilicitude, tá? Alguma má execução de serviço. Muito bem. Exigência de garantia, lembrei, né? Em obras, bens e compras, 5%, em concessões e permissões, essas obras de grande vulto, até 10%, tá bom? Ela pode ser prestada na forma de caução, seguro, garantia, fiança, tá? Isso deve estar previsto no edital, evidentemente. Muito bem, o que mais? A duração dos contratos. A duração é limitada geralmente à previsão dos créditos orçamentários. Em geral, os contratos vigoram de janeiro a dezembro, tá? Mas há 3 exceções. Os contratos relativos a projetos fixados em plano plurianual, tá? Um plano orçamentário. Contratos de prestação de serviços, que podem ser até 60 meses. E os contratos relacionados a aluguel de equipamentos e programas de informática, até 48 meses, tá? Eles podem também passar por um período de prorrogação, mas aí é um termo aditivo ao contrato.
Muito bem. Teoria da imprevisão, o que é isso? Trata-se da incidência de eventos imprevisíveis e que podem onerar demais o contrato. Então, força maior, caso fortuito, tá? O famoso fato do príncipe importante, ou seja, constitui uma determinação estatal imprevista e imprevisível que vem onerar demais a execução do contrato. Então, ele pode levar à rescisão, né, ou a revisão do contrato, tá? Criação, por exemplo, ou majoração de uma alíquota de tributos, tá? Que repercute na garantia econômica e financeira do contrato. Então, ele pode ser revisto, tá? Ou ele pode ser rescindido, enfim. Muito bem. Fato da administração. Enfim, desculpa, tá? Vamos lá. É todo fato, tá? Ação ou omissão que determina o retardamento ou impedimento da execução do contrato. Por exemplo, a não liberação do local destinado à realização de uma obra pública, tá? Enfim, extinção do contrato, tá? Pode ser por rescisão unilateral, tá? Aí por parte da administração, ou seja, reiteradas faltas, cumprimento inexato das obrigações, abandono das obras, tá? Descumprimento de prazos, tá? Por razões de interesse público. Aí falando da administração, se por alguma razão um contrato celebrado não mais atender o interesse público, ele será rescindido, tá? Segurada a devida indenização ao contratado, lembrando. Quando não há culpa do contratado, quando a administração, após regular processo administrativo, verificar que a execução do contrato não é mais possível, tá? Então, nos casos da teoria da imprevisão, como eu já falei. Pode ter rescisão amigável, rescisão judicial, que parte aí de decisão judicial, ou seja, um desequilíbrio, né, no contrato, bem como anulação, tá, por conta de ilegalidades. Muito bem. É isso, pessoal.